Oi pessoal, tô de volta e nessa segunda-feira eu vim falar sobre os livros que eu nunca escrevi. Vamos deixar isso mais explicado. Na verdade, todo autor tem aquela pasta de arquivos que foram pra gaveta. Aquelas histórias que você começou super empolgado e por algum motivo, ou por falta de desânimo, ou por falta de ideia, você acabou deixando ali arquivado, e comigo não é diferente. Na verdade, a minha pasta de arquivados tem mais de 30 arquivos de histórias que eu comecei e que nunca foram pra frente. E aí eu resolvi pegar as ideias mais interessantes e trazer aqui hoje pra compartilhar com vocês quais são essas ideias, pra ver se vocês curtem as coisas que eu tinha começado a escrever, se elas são mesmo muito ruins, e enfim, compartilhar de uma maneira geral. Vou começar aqui pelas minhas fantasias. Durante muito tempo eu só queria escrever fantasia e eu tive milhões de ideias sobre fantasias. Enfim, eu desenvolvi muita coisa dentro desse nicho e, lógico, muita coisa também ficou de lado. Primeiro exemplo das coisas que ficaram de lado, na verdade, é um conto, que é o conto chamado Noite Vermelha. Olha que profundo. Ele era pra ser um conto pós-apocalíptico, uma coisa com uma vibe meio distopia. Se passava num futuro depois de uma guerra ou depois do apocalipse, e trazia a história de uma anja, de um anjo do sexo feminino. Anjo tem sexo? Enfim, de um anjo que vem pra Terra pra salvar a humanidade e se apaixona por um humano. Uma coisa bem clichê, bem parecido com outros livros de anjo que vocês já viram pela vida. E, enfim, eu parei simplesmente porque eu queria fazer a história do romance, mas eu não sabia exatamente como ambientar. E aí ele ficou com, sei lá, umas 3 páginas e eu nunca mais desenvolvi. O segundo exemplo era um livro mesmo e eu cheguei a escrever talvez uns 2 ou 3 capítulos, se não mais. A história se chamava Orion. Era pra ser a história do mundo das fadas, que era escondido dentro da constelação de Orion. Dentro de cada estrela existiam os planetas das fadas. Os contos de fada que a gente conhece na Terra, na verdade, eram histórias das fadas que tinham sido expulsas e tinham vindo parar na Terra. Enfim, a história tinha se espalhado. Histórias que elas contavam. E aí a gente tinha essa protagonista, que o nome dela era Branca. Ela tem um irmão chamado Peter, que tinha sido expulso por uma coisa meio misteriosa, e eventualmente a Branca também é expulsa por uma grande vilã que eu já não lembro mais qual era o nome dela, e ela vinha pra Terra procurar o irmão, porque agora ela suspeitava que talvez a expulsão dele não tivesse sido tão justa assim, e ela encontrava 2 irmãos, cujos nomes eu não me lembro mais. Enfim, eles começavam a ajudar ela, e ela tentava voltar pro planeta de origem, pra estrela de origem dela pra resolver as coisas, etc. Tinha toda uma iniciativa muito legal, era contado pela perspectiva de uma garota de 12 anos. Eu tava até curtindo a ideia, eu achava que ia ser fantástico. Quando eu tive essa ideia no meio de uma aula no 3º ano do colegial, pensei, nossa, vai render muito, e rendeu nada. Eu larguei depois de, 2 semanas, acabou a empolgação. E eu continuei tendo ideias pra esse plot, mesmo depois disso, até hoje, de vez em quando eu penso, mas eu nunca tornei a escrever. Bom, movendo isso pra histórias mais reais, mais romance, adolescente, etc., trouxe 2 exemplos. O primeiro deles é O Futuro a Mim Pertence. Cara, esse título é horrível. O Futuro a Mim Pertence era pra ser uma coisa meio poderosa, meio comédia. Na verdade, eu não sabia que poderosa existia quando eu tive essa ideia. Então, é a história sobre uma garota que descobre um caderno, ela ganha um caderno, que é um caderno mágico, e tudo que ela escreve nesse caderno se torna realidade. E aí ela começa a bagunçar a vida dela e a vida de todas as outras pessoas, porque ela é super excluída na escola, e ela tem vários inimigozinhos, assim, e ela começa a causar muito, escrevendo coisas absurdas pra acontecer na vida de todo mundo, e obviamente isso reflete na vida dela, e ela acaba, enfim, se embananando com as coisas. Era uma ideia bem legal, só que as personagens eram muito irritantes, e o começo ficou muito chato. E aí, eventualmente, eu olhei pra aquilo e fiquei tipo, não, deixa pra lá. Também trouxe pra essa lista Internato Montgomery. Foi, acho que de todos esses projetos, talvez eu tenha ido um pouquinho mais longe. Eu cheguei até a postar Internato Montgomery no Orkut, na época, anos dourados do Orkut, NRA. Internato Montgomery é uma história que se passa fora do Brasil, obviamente, pelo nome dá pra gente pegar mais ou menos. Se passava na cidade onde eu fiz intercâmbio. Então, como eu gostava muito daquela cidade, eu queria muito escrever alguma coisa que se passasse ali naquele pedaço do Canadá onde eu vivi. E tinha a história da Max Montgomery. Ela se sente super incompreendida em casa, enfim, os pais dela têm uma atitude diferente da dela, ela é super roqueira, aquele estereótipo básico. E aí ela resolve fugir de casa e ir morar com a avó, que ela espera que seja mais compreensível por estar ficando senil. Na verdade, ela quer abusar um pouco da avó, da bondade da avó. Só que acaba que a avó é diretora de um grande internato. E aí a avó junta, né, 6 com meia dúzia e resolve, não, netinha, pra gente ficar mais próximo, venha estudar no meu internato. E
joga a menina no internato e ela, enfim, tem que lidar com as várias pessoas que tem ali. E era uma história que tinha chegado até bem longe. Eu tinha feito talvez até um 10º capítulo e de repente eu perdi a inspiração, assim, e resolvi largar. E eu nunca mais voltei, isso, sei lá, há uns 5, 6 anos. Muito bem, nossa, já foi bastante coisa. E aí chegamos pra histórias um pouquinho mais adultas, porque, né, com o tempo você resolve maturar a sua escrita, você quer se aventurar por romances mais adultos. E esse foi o meu caso quando eu resolvi escrever o Tempo de Milagres, que era pra ser um conto de Natal. Eu queria que Tempo de Milagres fosse um conto de reencontro familiar, então tinha essa família meio quebrada, assim, a menina, mulher de 20 e tantos anos, tem uma filha pequena e perdeu os pais, e agora a avó, que é a única pessoa que ela tinha, estava internada logo na véspera de Natal. Ela tinha tido uma história horrível com o ex dela, etc, etc, e as coisas tinham acabado meio que sem acabar, tinha várias coisas interminadas na vida dela, e aí durante essa virada de ano novo ela vai refletindo sobre os últimos acontecimentos da vida dela, e vários pequenos milagres começam a acontecer. E é um conto que eu nunca terminei de escrever, porque acho que ele, na época que eu comecei a escrever, eu tinha talvez 18 anos, e acho que ele precisava de uma intensidade que eu não tinha na época. Mas enfim, ele acabou ficando pra trás. E o último exemplo dessa lista, que também é uma história um pouquinho mais adulta, era As Sete Chaves. Essa história também eu cheguei bastante longe, eu acho que eu tenho umas boas 60 páginas escritas delas. Na verdade, As Sete Chaves ele era uma mistura de romance com songfic de NX0. Eu sou muito fã do NX e eu já tinha escrito songfics pra outras músicas antes. Eu queria muito fazer alguma coisa com o NX0 e eu pensei em fazer uma songfic, na verdade, que não fosse exatamente uma songfic. Então seria um livro, um romance, cujos capítulos seriam nomeados a partir de músicas do NX0, e essas músicas embalariam e dariam a ideia do clima das coisas que acontecem no capítulo. Então basicamente tinha a história da Cel e do Caco, e a Cel, na verdade, tá cuidando da família dela agora, porque eles eram muito ricos, e o pai dela tem um problema com o alcoolismo, perdeu todo o dinheiro, e pra eles não defenderem única e exclusivamente do noivo da Cel, que é muito rico e tá meio que comprando a família inteira, a Cel começa a trabalhar e tenta lutar por alguma coisa própria. Isso com lá os seus 18, 19 anos. E o Caco, que vem de uma família pobre, também tem um pai com problemas de alcoolismo, entra nessa parada, conhece ela por acaso, e começam uma amizade, obviamente vem toda uma história de amor e tal. Era uma história que eu ainda sei exatamente onde eu quero chegar com ela, tem tudo planejado e eu simplesmente nunca mais escrevi. Era mega dramática, eu acho que talvez seja por isso. Eu tenho uma veia dramática muito forte, com certeza, mas eu nunca escrevi uma coisa inteiramente só de drama. E quem sabe daqui a alguns anos aconteça. Vai saber. Bom, por hoje é isso, e me diz aí, gente, qual história que vocês gostaram mais, qual que vocês gostariam que eu desenvolvesse, vocês têm curiosidade pra saber mais sobre qualquer uma dessas ideias, e se você escreve também, quais foram os seus contos ou livros inacabados, você se arrepende de ter deixado as coisas no meio do caminho? Compartilhem todas as suas ideias aqui embaixo nos comentários, não deixe de dar aquele like básico no vídeo se vocês curtiram pra ajudar a espalhar o amor, inscrevam-se no canal pra ficar por dentro de todas as novidades, porque toda segunda-feira, 11 horas da manhã, tem um vídeo novo, e é isso, galera. Muito obrigada, beijos e até semana que vem.